cabo de 40 dias, os espias voltaram de espiar a terra. Caminharam, vieram ao líder Moisés e Arão, o sacerdote, e relataram, mostrando os frutos da terra. Relataram, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação de 2 a 3 milhões de pessoas que estavam ali naquele local. Homens e mulheres, adultos, idosos e crianças, com seus rebanhos, com tudo que eles possuíam, que tinham saído do Egito, e deram-lhes conta para toda essa congregação, para os líderes Moisés, Arão e todos, mostrando-lhes os frutos da terra. E o relatório é este que está registrado aqui. Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Eu não sei se você se recorda bem dessa história, mas essa é a história da peregrinação do povo saindo do Egito, 400 anos de escravidão. Eles então resolvem orar a Deus, clamar a Deus pela misericórdia dele e a libertação. E Deus atende. Deus envia Moisés, Deus envia Arão. Por meio desses teus servos, Deus opera maravilhas no meio do Egito. O coração de Faraó está endurecido. O próprio Deus endurece o coração de Faraó. A gente fica assim, poxa, mas como assim? Deus queria libertar o povo, mas Deus também endurece o coração de Faraó. Há um processo. Na sua vida há um processo. Eu não sei em qual estágio do processo que você está passando, que você está vivendo, mas Deus tem a Canaã para todos nós. Só que Ele também precisa tratar os nossos corações. E para tratar os nossos corações, Ele endurece o coração de Faraó. Aquele povo precisava ser tratado. Primeira praga, segunda praga. E os textos vão dizendo, o Faraó está com o coração duro. Quem endurece? O próprio Deus. Terceira, quarta, quinta, até a 10ª praga, quando morrem todos os primogênitos dos egípcios, só dos egípcios, porque nós tivemos a Páscoa. O cordeiro tinha sido imolado, e nos umbrais das portas do povo de Israel havia sido passado o sangue do cordeiro. E a Páscoa é isso, pachar, pular. Essas casas, o anjo da morte não passou, pulou a cada uma delas. Porque o sangue do cordeiro estava nos umbrais. Faraó quebrantado. Que esse povo vá embora. E que eles vão, todos eles, com tudo que eles têm. Chega. E assim saem, caminhando. Nós sabemos muito bem que depois, posteriormente, o coração endurece de novo. Há uma perseguição. Diante o Mar Vermelho, atrás o exército. De um lado a montanha. Não tinha para onde correr. Não tinha como guerrear. Não havia armas, não haviam soldados ali. Era bandeira branca. Mas Moisés ora. Clama a Deus. E Deus fala a Moisés, por que ainda clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. As águas se abriram. E eles traspassaram o mar. Chegaram do outro lado, naquele estreito do Mar Vermelho. E eles traspassaram. E chegaram lá, caminhando durante algum tempo, aproximadamente 2, 3 meses. E eles chegaram agora
diante da terra prometida. É como se tivesse apenas uma pequena montanha, e do lado de lá, do lado de cá o deserto, do lado de lá a terra de Canaã. Eles não conheciam essa terra, e desse jeito, então, dessa forma, Moisés, orientado por Deus, de acordo com o começo do capítulo 13, orientado por Deus, Moisés escolhe 12 das 12 tribos, os principais, os príncipes das 12 tribos. Eles iriam subir, descer e avistar a terra, como espias, como espiões, para trazer um relatório. Ok, tudo feito corretamente. E o relatório, de acordo com aquilo que Deus havia dito: a terra que eu estou lhes dando mana leite e mel. Amém. O relatório é esse: passamos e fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Aqui está o fruto dela. Eles trouxeram, não sei como eles conseguiram trazer ali, não sei qual fruta, talvez manga, maçã, banana, coisa boa, né? Frutas dessa terra. Havia água, haviam rios, havia fartura, terra de fartura, coisa boa, mana leite e mel. Amém. Era para termos um ponto aqui. Só que, nesse momento, a maioria dos 12, nós vamos saber que praticamente Caleb, ele está sozinho, com um relatório positivo. Depois nós veremos o guerreiro Josué também, seguindo a posição de Caleb. Mas os 10 disseram: não tem como. Porque eles colocam um porém na história toda. Há um porém aqui, que não haveria de existir, porque se o Egito, que era o império da época, tinha sido vencido, Deus havia fechado o mar em cima do exército, grande exército, do maior império da época, o Egito, não haveria de motivo algum para estar esse porém aqui. O povo, porém, que habita nessa terra, tem gente morando lá. E esse povo que lá habita é um povo poderoso. As cidades são fortificadas, inclusive Jericó, as muralhas de Jericó, todos nós conhecemos essa história. As cidades são fortificadas, há cidades muradas, há exércitos fortificados, e há, inclusive, alguns povos, os descendentes de Anak, que eram de grande estatura, conhecidos como gigantes naquela época. O povo, porém, é poderoso, não tem como. A terra é, de fato, aquilo que Deus havia dito que seria, mas não há possibilidades de conquistarmos essa terra. Meus irmãos, isso aqui é um pouco da nossa história. Isso aqui é um pouco daquilo que nós fazemos e talvez estejamos fazendo há 20, 30, 40, 50 anos. Deus, o Todo-Poderoso, enviou o seu próprio Filho. Nós estamos vivendo um tempo além, muito maior, de intensidade, de grandeza e da presença de Deus do que esse povo aqui. Apesar deles terem visto milagres extraordinários, sobre nenhum deles habitava o Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, que em nós habita. E essa é a realidade, muitas vezes, das nossas vidas, e nós não conseguimos entender por que nós temos tantos nãos na nossa vida, tantos poréns, tantas situações que nós ficamos assim, mas será que é isso mesmo? Por quê? Como? Não tem como. Não há possibilidades. É assim na nossa vida secular, profissionalmente falando. É assim
em nossas famílias. É assim com os nossos filhos. É o legado que nós temos passado para os nossos filhos. Caleb passou um legado para a sua família, que foi seguido pela sua família. E os outros? Está entendendo? Como é uma realidade que nós costumeiramente vivenciamos e não percebemos que nós estamos também da mesma forma, com sérios e grandiosos, porém, a nossa história de vida. E por vezes vemos, talvez, a nossa casa enfrentando situações tão complexas, tantas brigas, tantas confusões, porque há muitos poréns e pouca graça, pouca fé, pouca oração, pouca presença de Deus. Meus irmãos, por mais que tenhamos obstáculos grandiosos, seja uma doença, seja um problema familiar, seja um problema com filhos, seja um problema financeiro, nós precisamos entender que há posições que nós precisamos tomar, decisões que nós precisamos tomar. Eu e você, queridos, precisamos entender que, por mais que sejam gigantes que estejam do lado de lá, aquele que vai conosco é maior do que tudo e que todos. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele tudo formou, tudo estabeleceu, tudo criou e tudo sustenta. Tudo sustenta. Como diz a carta aos Romanos, no capítulo de número 1, diz que todos os seres humanos são indesculpáveis com relação à ciência de saber de que Deus existe. Porque o universo criado e todas as coisas criadas provam que foram as mãos de Deus que a tudo fez, tudo formou. E tudo sustenta, como diz Hebreus capítulo 1. Ele não somente em Cristo, Deus em Cristo cria, Deus em Cristo também sustenta todas as coisas. Pela palavra do seu poder. Pela palavra. Aqui está, meu irmão, a chave. E é isso que nós precisamos hoje, virar essa chave para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias, porque a palavra que Deus tinha dito para aquele povo era: a terra mana leite e mel, e a terra será de vocês, vocês irão conquistá-la. Não era essa a palavra? E a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não brinca, a palavra de Deus ela é verdadeira, e de fato, a prova que eles precisavam, os espias trouxeram, mostraram, e eles comeram do fruto lá no deserto. Eu não sei quantos comeram, mas boa parte ali, algumas pessoas comeram. Imagine comer um fruto peregrinando pelo deserto, depois de muitos dias. Aquilo alimenta, sacia a sede, não é verdade? Eles comeram. Ah, mas não tem jeito. Tem um porém. Há um porém. Eu quero voltar ao texto, porque o finalzinho do texto, depois do grito de Caleb, porque Caleb dá um grito. Olha o grito de Caleb. Olha, lá tem os filhos de Anak, que são gigantes, as cidades são fortificadas, os exércitos são fortes. Há o povo amalequita que habita na terra da região do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus, eles habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do rio Jordão. Rio Jordão, passa lá, leva a vida. Mas tem muita gente habitando lá. Então, Caleb gritou, fez calar o povo primeiramente e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa foi a palavra
de Calebe. Esse foi o espírito que havia em Calebe. É um espírito de fé, de certeza, de esperança, de força, de coragem, de determinação. O espírito de Calebe. Eia! E isso foi muito forte. E foi tão forte que os outros 10 que estavam ali, com medo, viram que perderam no argumento. E quando você começa a perder no argumento e você quer ganhar aquela discussão, é um debate. Você quer ganhar a discussão, o que você faz? Você começa a apelar. Você começa a forçar os argumentos. E se não há ética do lado daquele que está querendo forçar o argumento, eles mentem, eles aumentam. Perceba, vamos lá. O texto diz assim: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Ok, isso eles já tinham dito. E diante, olha o que eles passam a fazer. E diante dos filhos de Israel, passaram a infamar a terra que haviam espiado. Infamar. Menosprezar. Falar mal. Aquilo que Deus te deu, querido. Comecei essa semana com um pastor de Barbacena. E eu, por vezes, falei isso de Barbacena. Eu não sei se você conhece bem a realidade de Barbacena, é uma realidade bem difícil, espiritualmente falando, extremamente difícil. E esse pastor falou assim: Deus me mandou para Barbacena. E eu vejo os pastores lá falando: não, Barbacena é cemitério de pastores, as igrejas não crescem. É uma realidade difícil, o povo é frio, o povo mexe muito com coisas ocultas. Sim, mas Deus me mandou para lá. E Deus vai abençoar aquela cidade como tem abençoado. E as coisas estão mudando. Você está entendendo? É isso. Barbacena. E Juiz de Fora? Você já ouviu? Ou você mesmo já falou? Infamou a terra a que o Senhor te deu? Se você está para mudar de Juiz de Fora, tudo bem. Não, pastor, daqui 10 dias a mudança está programada. O caminhão vai encostar lá e eu vou para outra cidade. Mas alguém aqui tem mudança programada para aqui 30 dias? Alguém aqui? Levanta a mão, por favor. A maioria vai permanecer, né? Se não todos. Por algum tempo. E aí? Como é que você vai olhar para Juiz de Fora? É a terra que Deus te deu para habitar. É a terra que Deus te deu para criar os seus filhos. É a terra que Deus te deu para prosperar. E para abençoar. E por vezes nós estamos infamando. É isso que eles estavam fazendo. Infamando o trabalho que Deus nos deu. Infamando a família que Deus nos deu. Você já percebeu que parece que lá não tem problema, né? Recentemente eu falei aqui na igreja de uma senhora que eu atendi, e eu era pastor de uma igreja que tinha mais de 400 membros. E ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho uma certa inveja, porque o senhor conhece meu casamento, você sabe como meu casamento está destruído. Eu estou tentando há quantos anos o senhor conhece, o senhor sabe. E eu chego na igreja, eu vejo os casais todos bem, todo mundo bem, todo mundo feliz. E eu disse para ela: você não conhece a realidade. Só conhece a realidade quem mora lá dentro. Há muitos e muitos casais abençoados, vivendo a bênção, vivendo a alegria, vivendo a prosperidade, de intensidade, de intimidade, de companheirismo, de amizade. Mas há tantos que estão talvez iguais ao seu casamento ou piores. Mas você não sabe. Então, meu querido, nós precisamos fazer
alguma coisa para mudar. Nós precisamos tomar a decisão de mudar. E a decisão vai partir de você. Você como esposo, você como esposa, ou você como filho. Nós podemos, porque nós temos a chave da vitória, que é Jesus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos disse para, olha, se pedir, você vai receber. Se buscar, você vai encontrar. É o Deus que trabalha para aqueles que neles esperam. E é o Deus que trabalha enquanto você está até dormindo. Meu pai está trabalhando, eu também trabalho. Então é Deus que está por nós. E aí eles então começam a infamar essa terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual, verso 32, passamos a espiar, é uma terra que devora. Olha como é que o argumento está forçado, né? É uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Todo o povo. Só os filhos de Anak, os descendentes de Anak, eram de grande estatura. Não é verdade? Não é isso que está escrito aqui? O relato entre parênteses, que é um relato que mostra a realidade da época. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Só eles que eram de grande estatura. Não, todos são de grande estatura. E aí você está recebendo esse relatório do lado de cá, é o arauto da miséria, o arauto do caos. Poxa, se todos são de grande estatura, está forçando. E aí chega a um limite assim da incompreensão, de total falta de ética com a realidade, da mentira, porque eles chegam e dizem assim, a nossa comparação, quando vimos esses homens, os filhos de Anak, era de que eles são tão grandes que nós, em comparação a eles, somos como? Verso 33, como gafanhotos. Ah, que comparação, hein? Se nós pegarmos ali Golias, que tem a estatura, era um homem de grande estatura, talvez dos maiores, que está o registro na Bíblia, 2,90 m, 2,91 m, para ser mais correto ali, com a comparação que está escrito lá em 1 Samuel, ele dá a medida de côvados, transformando côvados em metros, 2,91 m. Para uma pessoa normal de estatura mediana, 1,70 m, é bem grande, não é? Mas dá para comparar um gigante desse com um gafanhoto? E o pior, o texto ainda termina dizendo, e éramos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles. Eles estão espiando a terra. Eles perguntaram para o gigante, ô gigante, o que vocês acham da nossa estatura aqui? Mentira, não é? O que vocês acham da estatura nossa? Mentira, eles forçaram o argumento e disseram não. Eles olharam para nós e falaram, vocês são como gafanhotos. Não falaram. Meus irmãos, o certo é que isso aqui trouxe um castigo tão grande. Capítulo 14 narra ele. Esse povo peregrinou. Esse povo precisou deixar aquela geração incrédula morrer, para que a próxima geração conquistasse essa terra. Perderam 40 anos de história em Canaã. 40 anos. Quanto tempo você já perdeu por agir da mesma forma? Quanto tempo você está peregrinando na terra, querido? E não chega a lugar nenhum. E certa vez eu falei isso com um homem, e ele disse, pastor, eu não tenho condição. Eu sou viciado em trair a minha esposa. Triste realidade. Viciado em trair a minha esposa.
E estou sempre. E eu falei assim, querido, você já percebeu que você nunca saiu do lugar? Nunca prosperou? Não tem casa, não tem carro, não tem felicidade no lar. Está rodeando a terra. Até quando? São assuntos sérios que eu quero conversar com os irmãos aqui na noite desse dia, porque é a realidade das nossas vidas e por vezes nós estamos aí rodeando a terra. Até quando? E deixamos de entregar tudo, o controle das nossas vidas ao Todo-Poderoso. Senhor, é isso que o Senhor quer? É dessa forma que o Senhor quer fazer? É essa terra que o Senhor quer me dar? Amém, Senhor! Toma as rédeas, dirija, Senhor. Mas aí nós vemos a nossa família, uma casa abandonada, um lar destruído, sonhos destruídos. Quanto tempo você já deixou de sonhar os teus sonhos? De estudar, de fazer um curso ou outro curso, de seguir à frente no seu trabalho, e as coisas parecem que não se encaixam. É aquele rodear a terra, e vai rodeando mais um ano, e mais um ano, e mais um ano, até que você possa entender que é Ele, não você, que é por Ele, não por você. Não é na força do seu braço, é na força do braço do Todo-Poderoso, que te amou. E assim mesmo se entregou por você. Esse povo aqui, ele tinha a promessa da Canaã. E nós sabemos que esse texto, ele serve para nós para dizer, nós temos a promessa da nova Canaã. Nova Canaã. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração, em mente, coração humano, aquilo que Deus tem preparado, já preparou, porque o verso seguinte vai dizer claramente, é agora, não só no futuro, não só no lar celestial, não só na nova Canaã real, mas aqui, nessa terra, nós já podemos experimentar a grandeza, a abundância, a presença, o poder, a graça, o amor, a alegria. Independente se temos lutas ou de sabores. Independente, porque não depende dessas coisas. Eu aprendi, Paulo vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. Passar pela escassez ou pela fartura. Realidades completamente antagônicas. Humilhado. Todos nós aqui já fomos humilhados alguma vez na vida. Todos nós já fomos humilhados. E ficamos ali remoendo aquilo um mês, com ódio no coração. Eu aprendi a viver contente lá em cima, ó. Independente se a vida tem altos e baixos. Olha o que Paulo está ensinando, o apóstolo São Paulo. Independente se eu estou lá embaixo, estou lá em cima, estou lá embaixo. Emocionalmente, eu estou aqui, ó, porque eu tenho Cristo no coração. Eu tenho a graça de Deus. Ela já me alcançou. O Espírito Santo já habita no meu coração. E esse Espírito que havia em Caleb foi o Espírito de Deus que inundou o coração de Caleb. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então é assim, meus irmãos. É assim na igreja. É assim na família. Tem que ser assim, porque é Deus. E é para a glória dEle. É o nome dEle que está sendo glorificado através da sua casa, da sua família. O nome do Senhor seria glorificado naquela terra. Todos aqueles povos, Deus está com eles. Mas enquanto rodearam a terra, que testemunho que eles estavam deixando? Falta de fé, né? Incredulidade. Que legado que eles estavam deixando? Pela misericórdia de Deus, Deus levantou a próxima geração e eles conquistaram a terra.
Então eu creio que já passou o tempo de acertarmos o que precisamos acertar, deixarmos de lado o que precisamos deixar. E aí eu quero ler com vocês, concluindo essa mensagem, o texto desta noite para a Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios. Porque 1 Coríntios capítulo 11, ele traz toda a realidade da ceia do Senhor. Ele começa dizendo, o apóstolo Paulo aos Coríntios começa dizendo, no verso de número 23, a seguinte expressão: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele começa dizendo, eu recebi de Jesus o que também vos entreguei. E aí ele toma as palavras de Cristo e acrescenta alguns detalhes que são doutrinários, inspirados pelo Espírito Santo, apesar de Jesus não ter dito esse relato. Jesus, ele ensina agora por Paulo a igreja de hoje. Jesus disse, eu recebi do Senhor e entrego a vocês. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse, isto é o meu corpo que foi partido em favor de vós. De semelhante modo, Jesus também tomou o cálice, dizendo, isto é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sangue que foi derramado para a remissão dos vossos pecados. Jesus disse isso. E Jesus agora diz por Paulo, a continuação. Vamos lá? Vamos ler juntos? Verso de número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Acompanhe comigo. Preste atenção. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos os que dormem. Acrescentando a mensagem de hoje, não poucos estão aqueles que estão rodeando a terra, porque não estão consagrando a vida ao Senhor. Porque, olha que interessante, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós somos mestres para julgar o outro. Não é assim? Somos mestres, PhD, em julgar os outros, sem conhecer a realidade do outro. A gente olha assim, sem conhecer. Mas aqui a palavra está nos ensinando. Nós devemos julgar a nós mesmos. E olha só, preste atenção. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. E as disciplinas é a fraqueza, e por aí vai. Para não sermos condenados com o mundo. Pois o pai que ama, disciplina o filho que tanto ama. Porque ele não quer que o filho que tanto ama perca o caminho. Assim é o Pai Celestial. Muito forte, meu irmão. Vamos ler juntos o 33 e o 34? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei. Desculpa, vamos de novo? Eu as ordenarei quando for ter convosco. Era o problema da igreja, né, de Corinto.
A realidade da igreja de Corinto era que eles estavam tão famintos ali por aquela comida, né? Um desejo de saciar somente o próprio eu, a carne. E a ceia não era um pouquinho, era muita comida, era abastança. E não esperavam os irmãos. Qual que é a realidade da sua casa? Qual que é a sua realidade, pessoal? O que você precisa tomar de decisão aqui hoje? Para não ficar rodeando a terra mais. Chega, meu irmão. Chega. Eu falo isso para mim. Chega de rodear a terra. Nós não podemos mais viver dessa forma. Vamos ficar de pé nesse momento? É tempo novo, meu irmão. É tempo abundante. É tempo de milagres. É tempo extraordinário. Deus tem feito milagres nas nossas vidas. Nós temos visto isso na igreja. Nós temos visto uma construção de uma igreja. É um milagre de Deus. Uma nova etapa se inicia essa semana. É um milagre de Deus. Daqui a pouco nós estaremos lá. Deus está fazendo. Mas nós precisamos, como igreja, entender todos isso. Todos nós. E não vai começar com o outro, vai começar com você, vai começar comigo. Não é para julgar o outro, não é para falar do outro, fala de você, pensa sobre você, o que você pode melhorar? O que eu posso melhorar? Mas não sou eu, pastor, não sou eu. Como não é você? Se a realidade passa por você. Feche seus olhos nesse momento, em nome de Cristo Jesus. É você e Deus nessa hora. Esse é culto de ceia. Se a Bíblia fala que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, ela também está dizendo para todos nós, se nós comermos, consagrando nosso ser ao Senhor, seremos abençoados. Seremos fartos. Hoje Deus tem bênção para você. E assim que nós cremos como presbiterianos, ao participar da ceia, o pão não se transforma, não é transubstanciação. Nós podemos morder o pão. Diferentemente do que fazem algumas pessoas, uma realidade, não, você não mastiga. É o corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo. Ele simboliza o corpo de Cristo. Simboliza. E nós tomamos o cálice. Não é só o pão que nós comemos, é o pão e o cálice. Na presença dos nossos irmãos, em comunhão com os nossos irmãos e em comunhão com o Senhor da igreja, que está presente. Os reformados creem assim, Jesus está presente, não fisicamente, e isso acontecerá, mas a presença real, espiritual de Cristo. Todos nós estamos sendo alimentados aqui nessa noite, meu irmão. Alimentados pela sua palavra, alimentados pelo meio de graça que é a oração, pelo meio de graça que é a pregação da palavra, que é a mensagem, pelo meio de graça que é a santa ceia do Senhor. Tem alimento com abundância para você aqui nessa noite. Mas é tempo novo. É tempo de olharmos para nós mesmos e falarmos, Senhor, o que eu preciso fazer? Qual que é a realidade que eu preciso mudar? Chega, Senhor. Chega. Eu quero fazer certo. Eu quero fazer de acordo com a sua palavra. Eu quero seguir os seus mandamentos. Você que está em casa, ore nesse sentido também. Ore. Entrega tudo ao Senhor. Entrega os seus sonhos.
Porque os sonhos deles são maiores que os seus, sabia disso? Os planos deles são mais altos e maiores que os nossos, Isaías 55. Eis que eu faço coisas novas. Coisas que estão saindo, sobressaindo. É extraordinário aquilo que Deus está para realizar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Toma posse. Toma posse da terra, Canaã é sua. Toma posse. Não fique com medo. Não fique receoso. Não fique incrédulo, mas crente. Ore como os discípulos. Aumenta-nos a fé. Está faltando, Jesus, aumenta-me. Ore como Pedro afundando. Pai, ajuda-me, ajuda-me. Senhor Deus, em o nome de Cristo Jesus, nós estamos aqui diante, ó Deus, da tua mesa. Estamos relembrando. O texto fala, em memória de mim, coma do pão, em memória de mim, beba do cálice. Recordamos, ó Deus, porque no passado, há quase 2000 anos, o Senhor morreu no nosso lugar. Suas mãos foram pregadas no madeiro, seus pés encravados no madeiro. Sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, e seu corpo que havia sido dilacerado pela tortura, de um julgamento sem nenhum devido processo legal, injusto. Mas graças a Deus que esse julgamento aconteceu. E essa crucificação aconteceu. Porque se não houvesse esse ato, o que seria de nós? Mas a tua palavra nos diz que Cristo, como propiciação pelos nossos pecados, morreu ao seu tempo por todos os pecadores eleitos do Senhor. Cristo, naquela cruz, pegou o escrito de dívida que pesava contra todos nós, de acordo com como está escrito em Colossenses capítulo 2, rasgou esse escrito e o encravou na cruz do Calvário e disse naquela cruz, está consumado, tetelestai, eu paguei por você, mas não é para viver a vida miserável que nós estamos vivendo por vezes, não é para viver uma vida que não seja a real, como príncipes de Deus, como Caleb e Josué. Eia, vamos subir, vamos possuir a terra, é nossa, o Pai comprou para nós, pagando o preço com o seu próprio sangue, sangue carmesim daquele que nunca pecou, foi tentado, mas não pecou, e por este sangue puro, de um cordeiro perfeito, imolado naquela cruz, eu e você, todos nós somos justificados. Há nessa noite aqui pessoas que estão aceitando esse sangue, estão aceitando esse sacrifício, estão aceitando essa vida, estão recebendo a presença do Espírito Santo, e estão sendo salvas e libertas. Nós cremos nisso, Pai. Há pessoas aqui que já receberam, mas estão aquém, estão rodeando a terra, não entraram ainda. Está faltando. Oh Deus, oh Senhor, vem Senhor, vem sobre o teu povo, Senhor, vem Senhor, alimenta-nos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Os presbíteros